Meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã abençoada, quero começar falando sobre uma das mais belas declarações que já foram escritas. No Salmo 23, versículo 1, Davi nos ensina algo profundo quando diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Vocês sabem o que significa ter um pastor? Significa ter alguém que nos conhece pelo nome, que sabe exatamente do que precisamos, que nos guia pelos melhores caminhos. Um pastor verdadeiro não abandona suas ovelhas quando a tempestade chega. Ele fica ali, protegendo, cuidando, amparando. E é assim que Deus é conosco. Ele não é um Deus distante, que nos observa de longe. Ele é o pastor que caminha ao nosso lado todos os dias. Quando você se levanta pela manhã com aquela dor nas costas, ele está ali. Quando você olha no espelho e vê os cabelos brancos que chegaram com os anos, ele está ali, sussurrando: "Você é precioso aos meus olhos." O versículo 2 continua dizendo: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas." Que imagem linda! Deus quer nos dar descanso. Ele quer que nossa alma encontre paz, mesmo quando o mundo lá fora está agitado e barulhento. Talvez você esteja pensando: "Pastor, mas eu não sinto essa paz. Minha mente está sempre preocupada com os filhos, com os netos, com a saúde, com as contas." Eu entendo perfeitamente. Mas saiba que a paz de Deus não significa ausência de problemas. A paz de Deus é a certeza de que, mesmo no meio da tempestade, Ele está no controle. Quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade se levantou, ele não impediu que a tempestade chegasse. Mas ele mostrou que tinha poder sobre ela. E no versículo 4 do Salmo 23, encontramos essas palavras consoladoras: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." O vale da sombra da morte não é apenas sobre morrer fisicamente. É sobre todos aqueles momentos escuros da vida, quando perdemos alguém querido, quando o médico dá uma notícia difícil, quando nos sentimos esquecidos ou solitários. Mas mesmo nesses vales, Deus está conosco. A vara e o cajado do pastor servem para duas coisas: proteger as ovelhas dos predadores e guiá-las de volta ao caminho quando se perdem. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos protege do mal e, quando erramos o caminho, Ele gentilmente nos traz de volta. Vocês já repararam como Deus cuida dos detalhes da nossa vida? Ele prepara uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Isso significa que, mesmo quando há pessoas que não torcem pelo nosso bem, Deus nos honra publicamente. Ele unge nossa cabeça com óleo, que era um sinal de bênção e prosperidade nos tempos bíblicos. E então vem a promessa que deve encher nosso coração de alegria: "E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." A bondade e a misericórdia de Deus não nos seguem apenas nos dias bons. Elas nos seguem todos os dias. Nos dias de alegria e nos dias de tristeza. Nos dias de saúde e nos dias de enfermidade. Nos dias de fartura e nos dias de escassez. Por isso, meus queridos, nesta manhã eu os convido a fazer uma declaração de fé. Digam comigo: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me dará descanso, Ele me guiará, Ele estará comigo em todos os momentos." Senhor, meu Deus e pastor amado, nesta manhã eu reconheço que Tu és tudo o que eu preciso. Tu conheces cada detalhe da minha vida, cada preocupação do meu coração, cada dor que carrego. Me ajuda a confiar que, sob teu cuidado, nada me faltará. Quando a ansiedade quiser tomar conta de mim, lembra-me de que tu me fazes descansar em verdes pastos. Quando o medo tentar me paralisar, lembra-me de que tu me guias a águas tranquilas. Fortalece minha fé para crer que, mesmo nos vales mais escuros, tu estás comigo. Obrigado porque tua bondade e misericórdia me seguem todos os dias. Obrigado porque tenho a promessa de habitar na tua casa para sempre. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, agora quero falar sobre algo que todos nós experimentamos: os momentos em que nos sentimos fracos, cansados, sem forças para continuar. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora mesmo. Mas tenho uma boa notícia para compartilhar com vocês. No Salmo 27, versículo 1,
Davi declara com confiança: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Vejam que declaração poderosa! Davi não disse: O Senhor me dará força. Ele disse: O Senhor é a força da minha vida. Há uma diferença enorme aqui. Quando Deus nos dá algo, pode ser que um dia isso acabe. Mas quando Deus é alguma coisa para nós, isso nunca muda, nunca acaba, nunca diminui. Vocês se lembram da história de Elias? Esse profeta corajoso que enfrentou 450 falsos profetas no Monte Carmelo e viu Deus responder com fogo do céu. Mas depois dessa grande vitória, quando a rainha Jezabel o ameaçou, ele fugiu para o deserto e se assentou debaixo de um zimbro, pedindo para morrer. Ele disse: Basta, Senhor, toma agora a minha vida. Elias estava exausto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E sabem o que Deus fez? Não o repreendeu por estar fraco. Não o abandonou por estar desanimado. Em vez disso, enviou um anjo para cuidar dele, deu-lhe comida e deixou-o descansar. Às vezes, meus queridos, nossa fraqueza não é falta de fé. Às vezes é simplesmente cansaço humano. E Deus entende isso perfeitamente. Ele sabe que somos pó, como diz o Salmo 103, versículo 14, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Mas escutem o que o profeta Isaías nos ensina no capítulo 40, versículos 29 a 31, dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os rapazes certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão, e não se cansarão. Caminharão, e não se fatigarão. Que promessa maravilhosa! Notem que o texto fala que até os jovens se cansam e se fatigam. Isso significa que sentir cansaço é normal, é humano. Mas aqueles que esperam no Senhor, e esperar aqui não significa ficar parado, mas confiar, ter esperança, esses renovarão suas forças. A imagem da águia é muito significativa. A águia não precisa bater as asas o tempo todo para voar. Ela aprende a usar as correntes de ar para planar. Da mesma forma, quando aprendemos a confiar em Deus, descobrimos que não precisamos fazer tudo na nossa própria força. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Em 2 Coríntios 12:9, ele compartilha o que Deus lhe disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde: De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso não significa que devemos procurar ser fracos. Significa que, quando a fraqueza chegar, e ela chegará para todos nós, podemos ter a certeza de que é exatamente nesse momento que o poder de Deus se manifesta de forma mais clara em nossa vida. Lembrem-se da história de Gedeão. Deus reduziu seu exército de 32.000 homens para apenas 300, para que ficasse claro que a vitória vinha do Senhor, não da força humana. Às vezes, Deus permite que nos sintamos pequenos e fracos para que possamos experimentar seu poder sobrenatural. No Salmo 46, versículo 1, encontramos esta linda declaração: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra o refúgio aqui significa um lugar seguro para onde corremos quando há perigo. E o fortaleza significa um lugar alto e fortificado, de onde podemos ver o inimigo se aproximando. Deus é ambas as coisas para nós, nosso lugar seguro e nossa posição de vitória. E Ele não é apenas um socorro, mas um socorro bem presente. Isso significa que Ele está sempre disponível, sempre perto, sempre pronto para nos ajudar. Por isso, quando você se sentir fraco, quando suas forças parecerem acabar, lembre-se, sua fraqueza é o convite perfeito para que a força de Deus se manifeste em sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao ponto mais poderoso da nossa conversa desta manhã. Quero falar com vocês sobre vitória. Não sobre uma vitória que ainda vai acontecer, mas sobre uma vitória que já foi conquistada. No Salmo 118, versículo 24, lemos: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. Cada novo dia que Deus nos dá é um presente, uma nova oportunidade de experimentar sua bondade e viver em vitória.
Mas vocês podem perguntar, pastor, como posso falar de vitória quando ainda tenho tantos problemas para resolver? É uma pergunta honesta e vou respondê-la com a própria palavra de Deus. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, bradou: está consumado. João 19h30. Quando ele disse essas palavras, não estava falando apenas sobre sua morte física. Ele estava declarando que a obra da salvação estava completa, que o preço do pecado havia sido pago, que a vitória sobre a morte e o inferno estava conquistada. 3 dias depois, quando ele ressuscitou dos mortos, essa vitória foi selada para sempre. Por isso Paulo pode declarar em 1 Coríntios 15h57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que Paulo não disse o que nos dará a vitória, mas o que nos dá a vitória. No presente, a vitória já é nossa. O que precisamos aprender é como caminhar nela. Lembrem-se da história de Josué e a conquista de Jericó. Antes mesmo de os muros caírem, Deus já havia dito: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ó Josué 6h02. A vitória já estava decretada no céu. Josué e o povo só precisavam obedecer às instruções de Deus e caminhar naquilo que já era deles. É assim conosco também. Deus já nos deu vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre a enfermidade, sobre a falta. Nossa parte é aprender a andar nessa vitória pela fé. No Salmo 23, versículo 5, Davi diz algo muito interessante: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele não disse que Deus primeiro eliminaria todos os inimigos para depois preparar a mesa. A mesa é preparada na presença dos inimigos. Isso significa que podemos viver em vitória mesmo quando os problemas ainda estão ao nosso redor. Podemos ter paz no meio da tempestade. Podemos ter alegria mesmo quando as circunstâncias não são ideais. O rei Davi entendeu isso muito bem. No Salmo 34, versículo 1, ele declara: e bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo o tempo. Não apenas quando as coisas estão indo bem, mas em todo o tempo. E por que podemos fazer isso? Porque nossa vitória não depende das circunstâncias externas. Ela depende de uma pessoa, Jesus Cristo. Em João 16h33, Jesus nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus foi muito honesto conosco. Ele disse que no mundo teríamos aflições. Não disse: ou talvez tenham ou alguns de vocês terão. Ele disse que teremos. Mas imediatamente após reconhecer essa realidade, ele declara: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra "eu venci-o" aqui está no passado. É uma vitória já consumada. E porque ele venceu, nós também vencemos nele. Paulo, escrevendo aos Romanos, pergunta no capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Isso significa que não apenas saímos vitoriosos das batalhas, mas saímos fortalecidos, mais sábios, mais maduros. Cada dificuldade que vocês enfrentaram até aqui os tornou mais fortes. Cada lágrima que derramaram regou o jardim da sua fé. Cada noite de insônia os preparou para valorizar mais o descanso que vem de Deus. Lembrem-se da história dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados no fogo, mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, viu 4 homens caminhando no meio do fogo, e o quarto parecia filho dos deuses. Eles não foram livrados da fornalha, mas foram livrados na fornalha. Às vezes Deus não nos tira da situação difícil, mas Ele entra na situação conosco. E quando Ele está conosco, o que deveria nos destruir acaba nos fortalecendo. Por isso, meus queridos, nesta manhã abençoada, eu os convido a levantar a cabeça e declarar: eu sou vitorioso. Não porque não tenho problemas, mas porque tenho um Deus que já venceu todos os meus problemas. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Senhor Jesus, obrigado porque na cruz do Calvário tu já conquistaste toda a vitória que eu preciso.
Obrigado porque quando ressuscitaste dos mortos, selaste para sempre minha vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre todas as obras das trevas. Ajuda-me a viver como vitorioso, não por causa das minhas circunstâncias, mas por causa da tua vitória. Quando os problemas vierem, lembra-me de que tu já os venceste. Quando o medo tentar me dominar, lembra-me de que tu és maior. Que eu possa ser uma testemunha viva do teu poder transformador. Que as pessoas vejam em mim não a ausência de problemas, mas a presença da tua paz no meio das tempestades. Porque tu venceste o mundo, eu também sou vencedor. Em teu santo nome, amém.